Amém. Fecha ali vai fechar ali, né? Tô esperando Eu pensei que o Alexandre tava vindo com a água ali, eu já tá vindo, sabia? O Alexandre não precisa pedir, não. Quando você viajou, eu tinha que falar, por favor, alguém me traz água? Amém. Vamos louvar aquele hino em espírito. Em espírito. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis, Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, pra te adorar. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar. Eu não sei para que você veio, mas era para ter vindo para adorar. Então, se não foi para isso, diga para Ele: o Senhor é o meu Deus. És totalmente amável, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer: Tu és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço. Você nunca saberá o preço. Os meus pecados lá na cruz. Por isso que você veio para adorar. Vim para adorar-te, porque Ele morreu numa cruz por você.
E você nunca vai saber o preço, o peso dessa cruz. A única coisa que nós podemos fazer é adorar. És totalmente amável. Aleluia. Obrigada, Jesus. Senhor, toma, Deus, as nossas vidas, os nossos corações, ó Deus, rendidos a Ti. Ó Deus querido e santo, nos transforma cada dia, ó Deus, em adoradores, em verdadeiros adoradores. Como a Tua palavra diz, que aquilo que o Senhor procura são verdadeiros adoradores. E que nós possamos, ó Deus, ser achados por Ti como verdadeiros adoradores. Ó Deus querido e santo, não só de palavra, não só, ó Deus amado, pessoas religiosas, não só pessoas, ó Deus, de casca, não hipócritas, ó Deus. Perdoa a nossa hipocrisia, perdoa, ó Deus querido e santo, a nossa falta de busca, a nossa falta de oração, a nossa falta de consagração. Senhor, em nome de Jesus, receba, ó Deus querido e santo, o nosso pedido de perdão. Muitas das vezes, ó Deus querido e santo, o único momento que nós te louvamos foi aqui hoje. A semana inteira não lembramos do Senhor, a semana inteira o Senhor não fez parte da nossa vida, a semana inteira o Senhor não fez parte, a Tua palavra não fez parte da nossa vida. E hoje nós chegamos aqui e falamos: tudo que eu mais quero é o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Tira toda hipocrisia da nossa boca, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos pecados. Receba a nossa adoração, Senhor amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é digno de louvor, o Senhor é digno de adoração. Ah, Senhor, aleluia. Tão maravilhoso para mim. Perdoa as nossas vidas, Senhor. Receba as nossas vidas nesse momento, Deus. Aleluia. Quero que vocês abram suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 30. Versículo 19. Amém? Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende tua vida e a tua longevidade, porque para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Pode se sentar. Os capítulos anteriores a esse capítulo 30 que nós acabamos de ler, é bem interessante para quem nunca leu, que são 28, por exemplo, são as bênçãos decorrentes da obediência. E aí tem falando sobre bênçãos para quem obedece e maldições para quem desobedece. E aí as bênçãos
Se ouvires, só um pedacinho aqui para vocês. Bendito será na tua cidade, bendito será no campo, bendito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, as vacas das tuas ovelhas, bendito será o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrar e bendito serás ao sair. E tem mais muitas outras bênçãos relacionadas aqui nesse trecho. E muitas maldições que também são, tudo que você vê de bênção, tem também o contrário como maldição para aqueles que desobedecem. Mas nesse capítulo 30 que eu acabei de ler, capítulo 30, ele fala: hoje, os céus e terra tomo hoje por testemunhas contra ti. E é tão interessante isso, porque Deus é muito bondoso. Deus é muito bondoso. Aqui, por mais que todo mundo fale, mas Antigo Testamento era tudo muito lei, era tudo muito pesado, mas Deus, ele sempre foi bondoso. Ele não pode negar a si mesmo. E o Senhor sempre foi bondoso. E aqui, mesmo no Antigo Testamento, ele sempre deu escolhas. E parece aquela coisa de professor, né? Assim, quase dando cola. Tem aqui o bom e o ruim. Escolhe o bom. Ele já está dizendo, escolhe, vai pelo lado bom. Porque antes, eles já tinham lido todas as bênçãos para quem obedece. E aí ele já tinha falado, tem 2 caminhos. A Bíblia fala muito sobre isso. Sobre vida, caminhos de vida. Mas Deus, ele é muito bom, porque a escolha sempre vai ser nossa. É escolha de bênçãos e maldições. Vida ou morte, obediência ou desobediência. Eu tenho filhos. Eu posso orar e esperar que eles façam as melhores escolhas. Eu posso falar, eu posso brigar, eu posso orientar, mas eu posso escolher por eles? Não. Eu não posso escolher por eles. Gente, eu tenho dificuldade para escolher até a roupa do menino que tem 3 anos de idade, porque não quer seguir o que eu quero falar, o que eu quero que vista. Se uma pessoa de 3 anos de idade já não quer seguir o que eu quero que ele vista, como é que eu vou decidir o que uma de 20 vai fazer da vida? A escolha sempre vai ser deles. Eu, como uma mãe falha que sou, Deus, ele é muito perfeito. E ele colocou o livre-arbítrio para a gente. Isso daqui é escolha. É escolher vida ou é escolher morte? É escolher bênção ou é escolher maldição? A escolha é sua. Ai, mas Deus é muito maldoso. Olha o que está me acontecendo. Qual foi a sua escolha primeiro? Acho que eu já contei sobre isso. Eu tive umas experiências amorosas, meio bagunçadas antes de conhecer a maravilha que Deus me deu para casar. Mas Deus falava nitidamente, não vai. E o que eu fazia? Ia. Simplesmente ia. Aí depois arrebentava a cara, aí voltava e falava, Deus, o que aconteceu? Por que isso me aconteceu? Por que o Senhor, eu lembro que eu falei isso exatamente desse jeito para o Senhor. Por que o Senhor permite que essas coisas aconteçam comigo? E aí eu andando na rua e ouvi o Senhor falando comigo, eu não permito, você vai sozinha. Você vai com suas próprias pernas para bater a cara na parede. A escolha é sua. E aqui é muito interessante, porque exatamente isso, os céus e terra tomam hoje por testemunhas contra ti. Eu te dei a escolha, você não tem a opção de depois me culpar.
Eu te dei as duas escolhas, ainda dei a dica de qual era o melhor. Esse aqui é o melhor, esse aqui é o certo. Parece aquele professor que está lá, você está fazendo a prova e o professor, está errado essa aqui, ó. Mas mesmo assim, muitas das vezes a gente quer o quê? Ainda pegar o caminho errado. Pegar o caminho de morte. E o interessante é que, e aí eu fiquei pensando sobre, essas leis valem para tudo, em questão de vida. Porque não é só simplesmente, claro, existe tanta vida na nossa vida, né? A gente tem a nossa vida física, e a gente é regido pelas leis do mundo, as leis físicas, lei da gravidade, lei de não sei o quê. Tem um monte de leis que fazem parte da nossa vida, do nosso corpo físico. Nós temos a nossa vida espiritual, nós temos a nossa vida emocional, nós temos a nossa vida financeira, a nossa vida familiar, nossa vida profissional. Em todas essas vidas que nós temos, nós podemos fazer escolhas tanto de vida ou de morte. Por exemplo, na nossa vida física, nós podemos fazer a escolha de se entupir de comida, de achar que é uma besteira você tomar conta da sua alimentação, ou fazer exercício físico, ou não dormir direito. Você pode achar que é uma besteira. Só que aí, depois de alguns anos, você está todo arrebentado fisicamente. Você está com problema de diabetes, com problema de colesterol, com problema de joelho, de junta, de costa, de não sei o quê. O Robson está rindo porque ou está cheio de problema, ou conhece uns com problema. Foi escolha, não foi? Foi escolha. Escolheu ir para um caminho que não foi muito de vida. Infelizmente. Infelizmente. Isso não quer dizer com gordura só não, gente. Tem gente magro que come super mal, tá? Não estou tentando me defender, não. Vida emocional. Muitas das vezes nós permitimos que nós pegamos o lado de morte quando nós não nos permitimos ser curados. Quando nós não nos permitimos, nós permitimos que as nossas emoções dominem todo o resto da nossa vida. Quando nós permitimos que as nossas emoções controlem a nossa saúde, quando nós permitimos que as nossas emoções, quando nós permitimos que uma briga no trânsito me faça levantar e matar outra pessoa, ou bater na outra pessoa. Quando nós nos permitimos que as nossas emoções aflorem de tal forma que você perca o controle de todas as coisas. É tomar caminho de morte. É quando a sua emoção te leva para um caminho que depois você não tem como voltar. Quando a gente não se permite perdoar, quando a gente não permite pedir perdão, e essas coisas vão destruindo a gente emocionalmente. Muitas das vezes a gente sabe, e muitas das vezes a gente toma um caminho. Eu sei disso, mas muita coisa a gente quer ficar agarrado. Tem tanto problema emocional que muitas das vezes a gente agarra e a gente não quer deixar aquilo. E aí a gente está tomando caminho de morte. A nossa vida financeira, a gente pode tomar um monte de caminho errado também. Gastar mais do que deve. Gastar mais do que ganha. Não ter um planejamento. Não ter uma organização. Aí quando vê, está todo endividado, fazendo mais dívida em cima de dívida, em cima de dívida, em cima de dívida. Aí isso já bagunça o seu emocional, já bagunça o seu familiar, já bagunça o seu espiritual.
Por quê? Porque tomou um caminho de morte financeira. E aí depois não sabe como resolver aquilo. Não sabe como resolver a situação familiar ou financeira. Vida familiar. Quando nós não respeitamos o outro. Quando nós... Isso daqui eu penso... mais pais. Quando nós amaldiçoamos os nossos filhos. Quando nós soltamos palavra que, às vezes, num momento de raiva, nós lançamos maldição sobre a vida dos nossos filhos. Isso acontece muito, mesmo no meio da igreja. Falar, não, gente, ou então vamos rasgar a Bíblia. A Bíblia fala que nossa palavra tem poder. Não respeitar o outro, não respeitar o marido, não respeitar a esposa, não respeitar os filhos. Não ser intencional. Outra palavra para os pais. E para quem vai ser pai. Deus, Ele te deu um ser eterno. Então que você seja intencional na criação dos seus filhos. Porque você também vai prestar conta deles. E passa rápido. Deixar o acaso, também seria isso, não ser intencional. Se deixar o acaso, vai crescer, vai ficando aí dentro de casa, vai crescer. Um dia se resolve. Não, seja intencional com seu filho. Gaste tempo na saúde emocional, gaste tempo. A Kátia que faz muito isso, sempre fez muito isso, de sentar, vamos assistir filme, vamos não sei o quê. Gaste tempo com seus filhos. Gaste tempo ensinando, lendo. Gaste tempo. Seja intencional nas coisas que você faz. A sua vida profissional. Não ter planos. A Bíblia fala que o coração do homem faz planos, mas a resposta final vem de Deus. Para Deus Ele dar uma resposta final, você tem que ter algum plano. Não almejar progresso. Não estudar. Eu odeio estudar. Eu odeio ler. Gente, é muito melhor estar no celular. Garantido. Você quer progredir? Leia, estude, busque, almeje, tenha propósito, tenha projetos. Preguiça. Comodismo. Tá bom. Do jeito que tá bom. O trabalho que eu tô tá bom. O jeito que eu faço tá bom. Coloca diante de Deus e fale: Senhor, me ajuda a progredir. Em tudo que nós fazemos, nós podemos ser melhores. Em tudo que nós fazemos, nós sempre podemos ser melhores. Seja na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, na nossa vida financeira. Em tudo nós podemos ser melhores. Quer dizer que tudo vai sempre dar certo? Não. Não. A única garantia que eu posso dar para vocês, aceitando Jesus, é que vocês vão para o céu. Você aceitou Jesus genuinamente, entendeu o plano da salvação. A única garantia que eu posso dar. Eu posso garantir que alguém não vai morrer por doença? Posso garantir que ninguém vai ser atropelado aqui? Eu posso garantir que ninguém aqui vai ser pobre? Não posso garantir nada disso. A única coisa que é garantido é salvação. Ninguém está garantindo riqueza aqui para ninguém. Só que Ele é um Deus bondoso, que Ele abençoa quem Ele quer. Ele enriquece quem Ele quer. E espero que eu seja uma dessas da lista aí. Amém. Mas que nós temos que ser diligentes. Nós temos que pegar caminhos certos. Porque caminhos errados que nós pegamos em qualquer área da nossa vida, pode nos levar para caminhos de morte. E tem a nossa vida espiritual. Nós temos que estar prontos para ouvir, mas para obedecer. Porque muitas das vezes nós ouvimos, mas nós não obedecemos.
Muitas das vezes nós sabemos o caminho que devemos tomar, mas nós não obedecemos. A nossa vida espiritual, se nós tivermos orgulho, por exemplo, orgulho foi o pecado de quem? De Satanás. Orgulho foi o pecado que fez o diabo, que fez Lúcifer ser expulso do céu. Tem gente que fala com orgulho. Existe a diferença, né, da palavra orgulho para o orgulho ruim, nesse sentido. Tem gente que fala com, né, como se fosse a coisa mais bonita do mundo. Eu sou uma pessoa orgulhosa. Meu irmão vai se converter. Eu sou uma pessoa orgulhosa. Eu não peço perdão. Se quiserem, vem me pedir perdão. Vai se converter. Foi por isso que o diabo foi expulso. Autossuficiência. Gente, o que tem de crente que se acha autossuficiente? Se você não busca a Deus, se você não lê, porque se eu sou cristã, eu tenho que pelo menos conhecer a história de Cristo, né? Pelo amor de Deus. Se você não busca a Deus, hora nenhuma da sua vida, muito menos quando você tem problema, você se acha autossuficiente. Você acha, eu não preciso de ajuda para nada. Ixi, Deus eu já cheguei até aqui sozinha, para que eu preciso de Deus? Vá se converter também. Entender que não depender de Deus é caminho de morte. Não se arrepender, não buscar o Senhor, não buscar em oração, não buscar em leitura da Bíblia. E a Bíblia conta muitas histórias de muitas pessoas que pegaram tantos caminhos de morte, que muitas das vezes é tão interessante, porque muitas das vezes alguns caminhos parecem bons, mas são caminhos de morte. Por exemplo, tem o rei Ezequias, era um rei que amava muito ao Senhor. E aí o Senhor falou para ele: arruma a tua casa que você vai morrer. O que ele fez? Ele arrumou a casa dele? Não. Ele foi orar e pedir: Senhor, não me leva. E aí o Senhor fez o quê? Ok. Ele saiu do relógio, do plano de Deus, para entrar no plano que ele achava que era interessante. Deus concedeu o que ele pediu. Parece, a história sempre é contada como muito bonita, né? Ezequias orou e recebeu mais 15 anos. Mas dentro desses 15 anos que Ezequias recebeu de Deus, ele teve um filho. E o filho dele, Manassés, foi um dos piores reis que Israel já teve. E ele foi coroado, ele tinha mais ou menos uns 12 anos. Ele ainda foi rei um tempo junto com seu pai, segundo a história. Ou seja, o que aconteceu ali? Se o pai dele ainda estava junto com ele durante o reinado, se o pai dele era um homem que amava a Deus, como que ele conseguiu? Era até melhor ter morrido. Parecia que era um plano perfeito, não era? Mas ele pegou um caminho de morte. Ele pegou um caminho de morte. Muitas das vezes a gente acha: Deus, isso aqui parece ser legal, parece ser a melhor coisa que eu vou tomar de decisão. Mas o final pode ser um caminho de morte. Eu lembro que quando eu tinha esse namorado, eu já era crente, e ele usuário de droga, uma confusão total na minha vida. E um dia ele falou assim para mim, ele foi lá em casa e falou, chamou eu e minha mãe para
para mostrar um lote que ele queria comprar para construir uma casa. Aí nós fomos lá e tal. Eu tinha o quê? Acho que uns 17 anos. Aí olhamos e tal, num lugar bem... que hoje é um super condomínio em Brasília. Aí olhamos, tal, imagina, eu menina, 17 anos, achei o máximo. Aí quando nós entramos dentro do carro, aí ele perguntou para minha mãe, o que a senhora achou? A minha mãe falou, meu filho, muito bonito, você sabe que eu te amo, te considero como um filho, mas não para minha filha. Eu saí de lá, em vez de olhar o que minha mãe estava falando e pensar, abaixo de Deus, não tem ninguém que me ame mais que minha mãe. O que eu fiz? Fiquei com raiva da minha mãe, da casa, da família. E eu já servia a Deus. Você pergunta se eu fui para Deus para falar. E eu posso te garantir, eu sempre tive vida de oração. Eu tinha 17 anos, eu me trancava dentro do meu quarto e eu passava horas orando. Pergunta se nessas horas eu falei, Senhor, tira essa treva da minha vida. Até porque eu achava que era bênção na minha vida, mesmo com todo o tumulto que na vida, aquele negócio de vai mudar. Eu creio que é de Deus. Se um dia o Senhor não tivesse me aberto os olhos, hoje eu não sei onde eu estaria. Com toda certeza. Pelo nível que eu estava caminhando, e que a pessoa também caminhava, com certeza, ou eu tinha desviado, ou eu estava realmente, acredito que divorciada hoje. Não sei com quantos filhos, mas acredito que estaria divorciada. Ou seja, seria um caminho de morte. Então quer dizer que não tem mais solução nos casos desse? Não, Deus é misericordioso. Eu estou falando para a gente não entrar de início. Deus ele ainda é misericordioso. A gente entra e Deus depois dá um jeito de trabalhar na nossa vida. Só que a gente pode poupar muita coisa na nossa vida. Ezequias podia ter falado, Senhor, eu aceito o teu propósito para a minha vida. Eu vou arrumar. O que o Senhor me pediu foi para que eu arrumasse a minha casa. Eu vou arrumar a minha casa. E o Senhor me leva quando o Senhor quiser. A gente tem que aprender a pedir para o Senhor, a discernir o que são coisas boas. Porque tem coisas que parecem ser boas. Nossa, aquele emprego, abriu uma super porta de emprego. Com certeza isso aqui é de Deus. Só que o emprego, você não consegue cultuar mais. O emprego, você foi para o emprego, você se juntou com toda a galera do emprego e agora você só fala palavrão, agora você só vê obscenidade, e agora você só... Meu filho, te tirou de Deus, não é de Deus. Aquele namoro que você tinha, antes você servia a Deus, você começou a namorar, te afastou de Deus? Você pode estar sentado aqui, com cara de crente, com roupa de crente, com sorriso de crente, mas você sabe, me tirou de Deus. Me afastou do meu primeiro amor. É caminho de morte. Não vai. Não vai. Porque o preço depois é muito mais complicado. Existe restauração nas nossas vidas? Sim. Como eu costumo dizer, não tem um ditado que fala, só não tem jeito para a morte? Não. Só não tem jeito para a morte sem Cristo. Porque com Cristo tem jeito. Pelo menos a gente ainda vai para o céu. Só não tem jeito para a morte sem Cristo. Então, às vezes a gente acha que... Já ouvi algumas pessoas falarem, é besteira esse negócio de orar para casar, de esperar a resposta de Deus. Gente, é o passo mais importante da sua vida. É com quem você vai passar o resto da sua vida. Quando a gente leva as coisas no acaso,
é quando a gente quebra a cara. A gente quer forçar caber num espaço que não cabe. Você está vendo todos os sinais. Mas não vai dar jeito. Todos os sinais de que vai ser um casamento fracassado. Você entraria num avião que você já sabe que está marcado para cair? Quem entraria num avião que está marcado para cair? Eu não. E muita gente entra. Muita gente entra com todos os sinais, com todos os letreiros, piscando, falando, não vai. E a pessoa ainda vai. Realmente, ser jovem é... Hoje eu posso falar, né? Quando foi minha vez, eu também estava querendo ir. Foi muita misericórdia de Deus e muita oração da minha mãe. Isso aí eu tenho certeza. Muita oração da minha mãe. Muitas das vezes a gente pode achar que as coisas são lucrativas. Isso aqui vai dar lucro. Isso daqui vai ser bom. Isso daqui vai ser rentável. Isso daqui... Coloca diante de Deus primeiro. Se o Senhor te falar para não ir, não vai. Porque você vai quebrar a cara. Assim como lá em Gênesis... Abre aí, Cássio. Gênesis 4, no versículo 6 e 7. Abriu, não? Deixa eu ler aqui. Sumiu o 4 da minha Bíblia. Espera aí, gente. 4, 6 e 7 fala assim. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? Era o Senhor falando com Caim. E por que descaiu o semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Mas a ti cumpre dominá-lo. Eu acho fantástico esse trecho. Mas a ti cumpre dominá-lo. O pecado jaz à porta. É a sua escolha. É a sua escolha. Você escolhe vida ou morte. Você escolhe vida ou morte. Essa, e eu estava voltando do serviço, eu estava pensando justamente sobre isso. Essa é a escolha da vida. Essa é a escolha diária. Vida ou morte. A nossa escolha é Cristo. E a nossa escolha tem que ser Cristo todos os dias, como diz a música lá do Thales Roberto. Eu escolho Cristo todo dia. Porque o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todos os dias. Assim tem que ser nas nossas vidas. Assim tem que ser todas as direções, todas as vidas que nós temos aí. Vida financeira. O Senhor não pode estar fora de nada na sua vida. O Senhor não pode estar fora de nada na sua vida. Não torna o seu sábado um momento religioso. Não é isso que Ele quer de você. Ele não quer que você venha aqui para bater carinho, bater ponto na sua cadernetinha. Senhor, eu aqui. Bati. Ele quer ser parte da sua vida. Ele quer que todos os dias você possa cantar com verdade. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Como é que foi a última música que cantou aqui? Volto os meus olhos para a tua presença. Vejo tua glória tomar forma em mim. Eu não sei se você já ouviu falar em neurônio espelho. Neurônio espelho. O nosso cérebro, aquilo que o nosso cérebro vê,
ele copia. Criança aprende muito por imitação. Por isso que você tem que tomar cuidado com aquilo que você assiste. Porque o seu cérebro entende aquilo como uma verdade. Então, se você come lixo, é isso que transforma em você. E essa música, como por exemplo, está falando... Vejo a tua glória. Não, como é que é a parte primeira? Inicia? Volto os meus olhos para a tua presença. Vejo a tua glória tomar forma em mim. Porque aquilo que você olha, você se torna parecido. Quando você volta os seus olhos para Cristo, você vai ver a glória dele se transformando em você. Volto os meus olhos para a tua presença. Vejo a tua glória tomar forma em mim, nas minhas ações, nas minhas escolhas, na minha vida. A sua vida não é um mero acaso. Você tem que aprender a ter todos os dias controle da sua vida física, da sua vida emocional, da sua vida financeira. Ai, é fácil? Claro que não. Claro que não. Se você for uma pessoa nervosa, o tempo inteiro vai ser o que vai aparecer para você. Até para que você comece a ter mais domínio. Gente, eu moro numa casa com, não sei, já perdi as contas de quantas pessoas tem lá em casa. E a gente tem um banheiro. Vocês imaginem, nem queiram imaginar, o transtorno que é ter um banheiro com um monte de gente numa casa. E ainda para completar, a bênção de Deus, o chuveiro quebrou. Tem alguns dias que a gente está tomando banho na cuia. Eu chego do serviço quase na hora de vir para o culto. Cheguei hoje, ainda comprei uns negócios para trazer um lanche. Tem uma santa lá em casa que ela entra dentro do banheiro quando tem chuveiro e ela não sai mais do banheiro. A hora que eu cheguei, a mesma santinha resolveu tomar banho. De cuia. Ela conseguiu ficar uns 40 minutos dentro do banheiro. De cuia. Como é que dá conta? Num frio terrível. E eu comecei a bater na porta. Eu não sei se só eu, mas eu sempre tive isso. Eu odeio bater em porta, que parece que vai subindo assim, que me dá vontade de derrubar a porta. Não é só porta de banheiro. Qualquer porta que eu tiver que bater, vai me subir numa raiva. Se eu chegar na sua casa, por favor, abra a porta, que vai me deixando nervosa. Vou quebrar a porta da sua casa. Mas nesse caso, com certeza, estava dando mais raiva ainda, porque já era 7h20. E a pessoa passou o dia inteiro dentro de casa. Eu comecei a bater na porta, comecei a bater na porta. Mas foi me subindo. Eu tive que me encostar e falar, Senhor, me ajuda. Mas não era ajuda a pessoa a sair. Me ajuda a não matar. Porque realmente eu estava já muito nervosa. Não, fosse eu matava. Fosse eu derrubava a porta. Não, pedi foi calma mesmo. Claro, eu fiz várias ameaças. Isso aí eu fiz. Sai, senão te arrebento. Eu estou falando, por que eu sempre conto esses dramas da minha vida? Porque realmente a minha vida tem esses dramas mesmo. É o tipo de coisa que eu sempre tenho que lutar. Sempre tenho que estar falando, Senhor, não permita que a minha emoção domine a minha razão. Porque principalmente pessoas que são muito... É muito fácil. É exatamente numa hora dessa que você arrebenta com a cara do outro, que você entra numa briga de trânsito e não sabe de onde sai uma morte. E o Senhor coloca esses momentos para que a gente passe por treinamento também. A gente só vai aprender
Se esses momentos vierem. Eu já falei sobre isso um monte de vezes, e a última vez que eu falei sobre isso, acho que eu nem contei a história do... Eu realmente já estou encerrando. Falei sobre emoções, sobre controle de emoções e tudo mais, tal. Na mesma semana, estou lá na cozinha, com uma faca, parecendo uma peixeira, cortando coisa. Aí vem uma outra santa do lado, eu falei uma coisa. Começou a me responder, eu falei, eu estou falando que o pão está queimando. Aí já deu um grito. Ainda foi um pouquinho mais longo, não foi tão assim. Começou escalando, né? E eu estou lá cortando e pensando, calma, calma. Aí começou, respondendo. Foi na mesma semana que eu tinha pregado sobre controle das emoções. Eu com a peixeira desse tamanho. Eu levantei a peixeira. Gente, eu não ia esfaquear a menina, tá? Eu ia dar uma lapada com a faca. Ela regalou o olho desse tamanho, correu, aquela pessoa é louca. A louca vai me matar. Ela correu. Aí na hora eu pensei, só que é engraçado agora, que na hora voltou em mim assim, não era você que estava pregando sobre isso essa semana. Ontem de ontem você estava pregando sobre isso, sobre controle emocional. Tive que baixar a faca e falar, Senhor. Aí depois fui lá, desculpa, meio com raiva e tudo mais. Aí foi essa semana, foi até engraçado, porque essa semana, o que foi? Eu estava cortando de novo, né? Aí veio a outra. Aí eu levantei a faca de novo, aí a Letícia falou, essa faca de novo, mulher, que isso? Nós somos pessoas normais. Ou não, né? Só puxa a faca um para o outro. Gente, mas não esfaqueei ninguém, misericórdia. Não se escandalizem, não, misericórdia. Ainda mais esses negócios de internet. Você fala para 6 pessoas aqui, depois um mundo está lá, corta só um pedaço e dizer, não, está incentivando o povo a sair esfaqueando os outros na igreja. Eu estou falando, nesses momentos, se a gente não tem um controle de voltar e falar, Senhor, tem misericórdia, é a hora que a gente faz uma besteira. É a hora que a gente toma um caminho realmente de morte. E o Senhor colocou para a gente, escolha a vida. Como esse versículo que nós lemos. Eu coloco diante de ti, bênção ou maldição, vida ou morte. Escolhe a vida. Escolhe Cristo. Eu escolho Cristo todo dia. É a música, tá? E como diz, só para a gente encerrar, em Provérbios 4:23 fala, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Guarda o seu coração. Guarda o seu coração quando ele está em Cristo, tá? Porque tem gente que às vezes fala, eu estou sentindo no meu coração. A Bíblia fala que o coração é enganoso. A Bíblia fala que o coração é desesperadamente maldoso. Quando a gente tem um coração em Cristo, aí Ele troca o nosso coração. Então, que você tenha um coração em Cristo. Para que você não fale, eu estou sentindo no meu coração de pegar esse caminho aqui. Quando você vê, você pegou um caminho de morte. Fala, mas era o meu coração que estava me mandando. O seu coração te mandou para um caminho de morte. Então, que você tenha controle em todas as situações. Tudo na nossa vida é sobre controle, é sobre escolhas. É escolher o certo ou escolher o errado. É escolher esfaquear o outro ou escolher baixar e falar, Senhor, me ensine e me direciona sobre o que eu faço. Ele é maravilhoso. Ele nos escolheu primeiro, através do sacrifício de Cristo. Ele nos escolheu primeiro. Mas Ele nos dá a oportunidade. Você quer, para que ninguém possa falar, eu fui obrigada a te servir. Não, você não foi obrigada a servir a Deus.
Você não foi obrigado a servir a Deus. É como imagina um presídio. Imagina um presídio com os piores bandidos, estupradores, assassinos, assaltantes. Todos eles estão dizendo que são inocentes. Então, todos eles estão dizendo que estão ali injustamente. Todos eles estão ali injustamente. Você pegaria o seu filho, perfeito, sem pecado, e falaria, acho que o menorzinho aqui, acho que é o Otávio, seria o mais indefeso aqui do momento, o mais sem pecado. Você falaria, eu vou entregar o meu filho para que todos esses bandidos aqui saiam livres. Não precisa nem perguntar, né? Não daria. Nem o Joshua que é pecador, eu daria. Ainda dá o seu filho para que todos saiam livres. Alguns vão olhar e falar, nossa, a porta se abriu depois que esse menino morreu. Outros escolhem continuar presos lá dentro. Por decisão própria. Continuam presos porque querem lá dentro. Mas a porta está aberta. Mas a escolha deles continua sendo de morte. Escolha a vida. Escolha a vida. Escolha Cristo. Não existe vida. Não existe vida sem Cristo. Mas a salvação foi para todos. Todos naquele presídio poderiam sair livres. Mas só saem aqueles que entenderam, a porta foi aberta para mim. Eu não merecia, mas a porta foi aberta para que eu saísse. Amém? Então eu quero que você se coloque de pé. Vamos fazer uma oração. Eu quero que você faça uma oração pedindo ao Senhor. Senhor, abra os meus olhos para que eu veja que caminho eu devo seguir em todas as áreas da minha vida. Não deixe o Senhor fora de área nenhuma da sua vida. A gente vê aqui, eu vejo até aqui essa parede, o Senhor vê muito além. O Senhor vê muito além. Às vezes eu acho, nossa, é maravilhoso isso aqui. Enquanto você está... O Senhor tem coisas muito, muito, muito mais grandiosas para você. Amém? Senhor amado, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus amado, assim como a tua palavra diz, que o Senhor coloca diante de nós vida ou morte, bênção ou maldição. Nós queremos pegar caminhos de vida, nós queremos pegar caminhos de bênção, porque a tua palavra diz, ó Deus querido e santo, que a tua bondade, a tua misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas, que as tuas bênçãos possam, Deus querido e santo, nos acompanhar, que nós não precisemos correr atrás das bênçãos, mas que elas corram atrás de nós, que o Senhor, ó Deus querido e santo, em nome de Jesus, nos dê um coração rendido a Ti, que nós possamos escolher o Senhor todos os dias, que nós possamos escolher caminhos de vida todos os dias, que nós possamos lembrar, ó Deus, que o Senhor é o nosso Deus, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, no domingo, que o Senhor é parte das nossas vidas, que o Senhor, não existe separação entre nós e Ti, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é o nosso ar, o Senhor, ó Deus querido e santo, tem que ser o que direciona as nossas escolhas, as nossas decisões. Não nos deixa pegar caminhos de morte, não nos deixa, Deus querido e santo, ser controlado pelas nossas emoções, não deixa com que os nossos medos nos dominem, não deixa com que a nossa raiva
transpasse, ó Deus querido e santo, e que nós possamos ofender as pessoas, que nós possamos falar sem pensar, que nós possamos, ó Deus querido e santo, que o Senhor não nos permita falar, ó Deus, de maneira ofensiva, que o Senhor não nos permita amaldiçoar os nossos filhos, os nossos maridos, os nossos amigos, não nos permita, ó Deus querido e santo, ser, ó Deus amado, desregrados naquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, ó Deus querido e santo, nos dê controle financeiro, nos dê, ó Deus, direcionamento, ó Deus, profissional, nos diz, ó Deus querido e santo, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Deus, não nos deixa, ó Deus, desperdiçar o tempo, porque o tempo é precioso, ó Deus querido e santo, como diz em Efésios, que o Senhor nos ensine, ó Deus, a remir o tempo, ó Deus, porque os dias são maus, que o Senhor, ó Deus querido, em nome de Jesus, tome o coração, tome a vida, tome a família, tome a casa de cada um, ó Deus, e que as tuas bênçãos sejam sobre a vida de cada família, ó Deus querido e santo, de cada pessoa aqui presente, e que a nossa escolha diária, que a nossa escolha de vida seja Cristo. Eu te agradeço, ó Deus querido, em nome de Jesus, amém. E as palmas louvam o Senhor, amém.